Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, você que curte o programa, que interage com o programa, que ajuda na nossa construção. Pode se preparar aí que hoje vai ser um daqueles debates clássicos aqui do Vejam Só e tenho certeza, muito aprendizado, crescer no conhecimento, tá bom? Deixo aqui já para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só. Fico esperando a sua mensagem, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados de hoje para a gente começar a nossa conversa que promete. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Clinton Ramachotti, ele que é ministro da Igreja Batista em Moraes Prado. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, Clinton. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Elias. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço aí pela oportunidade. Gosto muito do formato de debate aqui do Vejam Só e eu creio que as pessoas serão edificadas com o que vai ser dialogado, com o que vai ser debatido aqui. Espero contribuir um pouquinho com esse tema que, como você disse, é clássico, está quantos anos já em pauta? E continuará há quantos anos ainda em pauta, né? Sim. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente tem sempre a oportunidade, a possibilidade de aprender. E eu espero que aqui seja mais um momento de aprendizado para todos nós, para quem acompanha também, para as pessoas que estarão aqui. Que Deus abençoe todos nós aí, abençoe esses irmãos e irmãs que estarão acompanhando também. Amém, que seja um momento de crescimento, sem dúvida. Clinton, antes da gente entrar nas explicações do texto, nos comentários, vou pedir as informações da igreja, por favor. Certo, nós estamos localizados ali no extremo da Zona Sul, região do Grajaú, o bairro chamado Jardim Moraes Prado. Então, os irmãos que, porventura, estiverem passando por ali, sintam-se convidados, né, para estar conosco. Nós temos, durante a semana, na quarta-feira, às 7h30, nossa reunião de oração, estudo bíblico, e temos também o nosso culto escola bíblica no domingo, 5 horas da tarde e 6h30 o culto, tá? O endereço, Avenida Carlos Barbosa Santos, 2354, Jardim Moraes Prado. E também, se for possível, né, o Instagram da igreja também, Igreja Batista em Moraes Prado. Qualquer dúvida que tiver, eu mesmo respondo por lá, é só mandar mensagem que estamos lá à disposição. Boa, já apareceu aí para você, né, tanto o Instagram da igreja, o Instagram também do Clinton, são os canais oficiais aí para você poder conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e tiver dúvidas, questionamentos, quiser interagir, é por lá, tá bom? Nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram. E nós temos também o privilégio nessa noite de receber novamente aqui nos nossos estúdios, ele que é um amigo do Vejam Só, um parceiro do programa. Quando eu falo que o Vejam Só é um dos melhores debates teológicos da televisão brasileira, é porque ele faz parte desses debates também e ajudou nessa construção. Muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Elias Soares, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Pastor Elias, graça e paz, ótima noite, uma alegria revê-lo, sempre um privilégio recebê-lo aqui, vamos dizer assim, né, um hall da fama do Vejam Só. Ótima noite, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. É sempre um prazer poder estar participando deste grande programa que, diga-se de passagem, mudou o modo de pensar do povo brasileiro no sentido de buscar mais conhecimento, né? Porque ele tem instigado o conhecimento. E é um prazer enorme estar aqui com você, essa figura agradabilíssima, e também aqui juntamente com o pastor Clinton Ramachotti. É italiano? O que é? Italiano. Italiano, olha só. E eu quero já, de antemão, mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail, para o Davi e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e para os nossos amigos do Instagram. Espero, nesta noite, podermos estar contribuindo com o povo evangélico de um modo geral, no sentido de estar provocando o povo para uma reflexão maior sobre esse tema que já há quase 2000 anos vem sendo debatido. Sem dúvida nenhuma, e vai ser um momento de reflexão, de aprendizado. Ouvir o Elias é sempre um privilégio, a gente aprende bastante. Então, se prepara aí que vem coisa boa. Antes da gente começar aí as reflexões, as informações da igreja, pastor, por favor. Muito bem. Bom, como já foi dito, eu sou o pastor Elias Soares,
congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, ali no bairro do Ipiranga, Zona Sul, na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214. Boa. É uma igreja emblemática. Né? Você vai passar lá, você vai ver a Igreja do Relógio, né? Que o pessoal a chama. Igreja do Relógio, a Catedral da Independência por conta do museu. Que tá do ali, Museu do Ipiranga ali. Tá ali ou a perto. Igreja do Relógio. Sim, sim. Ali, na hora que você chegar ali, você vai ver. Não tem como errar. Obrigado, Elias, pelo carinho, meu irmão. Eu é que agradeço. Vai ser uma benção. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos voltar os nossos olhos para um texto clássico, né? O texto de Hebreus 6, capítulo 6, né? Eu vou pegar aqui rapidinho só o versículo 5 e o versículo 6, que falam daqueles homens, né? Ou pessoas que experimentaram os poderes, né? Do mundo que há de vir, né, a experiência com a palavra de Deus, mas abandonaram a fé. E é aqui que a gente, então, surge a nossa dúvida. Esse texto apresenta a possibilidade de perder a salvação, principalmente daquele que se batizou, que professou a sua fé publicamente, aquele que a gente pode dizer, assim, na nossa linguagem hoje, experimentou esse privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Os meus irmãos vão dar a visão introdutória, o caminho que eles vão seguir, e depois a gente vai aprofundar essa conversa aí, tá bom? O pastor Clinton vai iniciar, na sequência, o pastor Elias vai ter a oportunidade também. Esse texto, ele é debatido, inclusive, entre os próprios calvinistas, né? Onde existem mais de uma interpretação, né? Quanto ao que poderia significar. Olhando para o todo do texto, e não só para o todo do texto, mas olhando até para o todo da Escritura, o texto de Hebreus 6, ele nos apresenta uma hipotética apostasia daqueles que são convertidos de fato. Então, a gente vê o texto de Hebreus falando sobre pessoas que estiveram no meio do povo de Deus, estiveram presentes. Penso que a pergunta sobre o batismo aparece porque no versículo 2 vai falar sobre a doutrina dos batismos, né? Então, pessoas que de fato estiveram no meio do povo de Deus, pessoas que estiveram congregando, pessoas que estiveram servindo, muitas delas que se apresentavam ali até como mestres, né? Muito provavelmente. E o texto vai nos dizer que essas pessoas recaíram e não podem ser renovadas outra vez. Então, o texto ele vai nos dar uma possibilidade hipotética do que aconteceria caso fosse possível perder a salvação. Como não é possível perder a salvação, a gente vê aqui o mesmo recurso utilizado por Jesus em Mateus, quando Jesus vai dizer que, se possível, os eleitos seriam enganados, né? E esse se possível é justamente para mostrar que não é possível que os eleitos sejam enganados. Então, a gente tem a realidade de pessoas que estiveram no meio do povo de Deus, como eu disse, provavelmente mestres no meio do povo de Deus, e Jesus também vai falar sobre isso. Jesus vai falar sobre pessoas que expulsaram demônios, pessoas que profetizaram, pessoas que estiveram à frente de multidões, e essas pessoas nunca foram conhecidas por Jesus. Então, é impossível a gente olhar para o texto e concluir que há qualquer tipo de perda de salvação aqui. Há uma hipotética visão aqui do autor, que inclusive, se a gente pode falar quem que a gente acha que é o autor ou não? Pode, fica à vontade. Senão a gente vai entrar no outro tema aqui, tô brincando. Só não pode debater isso, mas pode falar quem que você acha que é. Não, tô brincando. Então tá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ele vai nos apresentar, então, uma hipótese, né? A gente tem aqui algo que é impossível de acontecer. Se fosse possível acontecer, seriam nessas condições. Se fosse possível que alguém que nasceu de novo, alguém que é salvo, alguém que é convertido, cai e perde a salvação, essa pessoa jamais poderia voltar, né? E aí entra um problema para aqueles que defendem a perda de salvação nesses moldes. Não sei se é o caso do pastor Elias, mas muitos afirmam que é possível perder a salvação e depois recuperar essa salvação. O texto de Hebreus vai dizer, dentro dessa hipótese, que aqueles que recaíram não podem ser renovados outra vez. E a única forma disso acontecer, deles voltarem a um estado de salvação como tinham, seria se Cristo fosse crucificado de novo, o que é impossível porque o próprio texto de Hebreus vai nos dizer que Jesus foi morto de uma vez por todas, ele ressuscitou de uma vez por todas. Então, há uma efetividade na salvação. E a minha linha aqui para poder fechar nesse texto é a conclusão. Nos últimos versículos a gente tem o autor de Hebreus aqui, Paulo, dizendo assim:
E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs ele mesmo como juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. Nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aí olha o versículo 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do céu. Então, esse texto, na verdade, ele ensina o contrário. Ele ensina que é impossível que aqueles que foram de fato renovados, aqueles que foram de fato salvos, que são herdeiros da promessa, percam isso. Porque nós temos uma esperança firme como âncora da nossa alma. Boa, tá? Então, a linha, né, que o Clinton vai defender, depois ele vai, obviamente, conseguir aprofundar essa visão, até com os questionamentos que o Elias vai fazer também. Bom, a gente quer te ouvir, pastor. Por favor, vamos lá. Muito bem. Essa questão é um pouco mais profunda do que aquilo que a gente faz uma análise superficial. A bem da verdade, remete-nos para a questão da teodiceia, da relação de Deus com o sofrimento e sobre a questão da origem do mal. Será que o homem tem a liberdade para ele tomar uma decisão de abandonar a fé, de se apostatar da fé? A Epístola aos Hebreus constantemente está nos direcionando para essa possibilidade. Inclusive, o autor ele faz 5 advertências sobre o perigo da pessoa se desviar da fé, dela abandonar a fé. Eu creio que a argumentação do pastor Clinton, ela seria eficaz caso traduzíssemos o verbo parapessontas, que é sinônimo de apostasia. A palavra parapessontas, que é sinônimo de apostasia, como se fosse uma conjunção condicional. Se caírem, que é justamente aquilo que não somente Calvino, e boa parte da leitura calvinista faz acerca deste verbo. Se caírem, mas a bem da verdade não é se caírem, porque a palavra está no aoristo, que dá a ideia de algo que foi realizado no passado. Né? Caíram, eles caíram. Existe a possibilidade, isso é tão verdade, que eu tenho aqui um calvinista aqui muito bom, que inclusive publicado pela Cultura Cristã, o nome dele é Simon Kistemaker. Essa obra do Simon Kistemaker, entre tanta coisa que ele diz aqui, ele diz o seguinte: o autor de Hebreus observa que os israelitas desobedientes morreram no deserto por causa da incredulidade. Por analogia, a possibilidade de que pessoas que professaram o nome de Cristo possam apostatar é real. E é curioso que ele até faz aqui uma leitura sobre cair e se apostatar, pecar e cair. Ele diz que pecar é como, por exemplo, Pedro. Ele pecou, mas voltou para Cristo. No caso de Judas Iscariotes, ele se apostatou e não retornou mais para Cristo. Constantemente nesta obra aqui, que depois nós vamos trabalhar, um calvinista, gente, e diga-se de passagem, Simon Kistemaker é PhD, ele é professor emérito, de Novo Testamento no Seminário Teológico Reformado, além de outras, né? Ele continua aqui a obra do William Hendricks. Então, ele, como calvinista, vê a probabilidade da queda, e a Epístola aos Hebreus constantemente fala sobre a possibilidade da queda, e é isso que nós vamos ver no decorrer desse debate. Você viu que o Elias tirou o pino da granada e deixou aqui no meio, aqui, né? Agora depois o Clinton vai tentar desarmar a bomba aí. Ó, deixa eu colocar, antes de ouvir o Clinton, só uma enquete no ar para você acessar nosso perfil lá no Instagram e poder interagir com o programa. @programa Vejam Só. É lá que você encontra as nossas enquetes e também encontra toda a comunicação com o programa. Inclusive, o contato dos nossos convidados fica por lá também para você poder acessar, tá bom? Vamos colocar na tela, então, a pergunta que nós deixamos lá no Instagram. Na Epístola aos Hebreus, quem caiu foi. A gente quer saber que referência é essa aqui que o texto faz. Foi um cristão verdadeiro, convertido? Foi alguém que só provou, conheceu a fé, mas não se converteu verdadeiramente? E a terceira opção é o famoso não sei, né?
um mistério difícil de explicar. Então vai lá, vote, escolha uma das opções para você poder participar e nos ajudar aqui na construção do programa também, tá bom? No final do programa a gente volta com o resultado da enquete, tá certo? Vamos lá, Clinton, para a gente não perder tempo, quero ouvir as suas contribuições não, também. Só quero deixar claro que nenhum calvinista nega a apostasia. Nenhum calvinista nega a realidade de que é possível alguém apostatar. A grande questão está no conceito de apostasia que nós temos. Aí muda. O meu conceito de apostasia como calvinista, e até é comum dentre todos os calvinistas, imagino que o próprio autor do livro citado também traz essa ideia, é de alguém que nunca foi salvo de fato. Não que alguém salvo, regenerado, resgatado, justificado, seja possível que ele volte e aconteça a perda da salvação. Olha que interessante, Hebreus, capítulo de número 10, um pouco à frente do texto que nós estamos, é dito assim, versículo 12, Hebreus 10, 12. Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora olha o versículo 14, maravilhoso. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então todos aqueles que são salvos de fato, nascidos de novo, justificados, regenerados, eles estão dentro dessa promessa. Há uma promessa. Os salvos, eles são alvos de uma promessa. Qual promessa é essa? Jesus Cristo pagou efetivamente pelos pecados. Então, esse pecado que foi pago, comprado na cruz pelo sangue de Jesus, segundo é dito em Hebreus 10, 14, foi uma única oferta que aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, todos os salvos que estão no processo de santificação, eles têm aqui a promessa de Cristo de que para sempre eles serão aperfeiçoados. Então, não tem como nós olharmos aqui e enxergarmos uma apostasia de alguém que foi justificado, alguém que foi chamado, convertido, nascido de novo, teve uma mudança de natureza, teve um coração trocado, tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne. Alguém que antes amava o pecado, agora odeia o pecado. Essa pessoa simplesmente desfazer a obra sobrenatural, porque a salvação é uma obra sobrenatural. O homem não faz, não parte do homem. Eu imagino que o pastor Elias concorde com isso. Não parte do homem a salvação. Então, essa transformação que o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos, que é impossível ao homem, mas é possível para Deus, é algo que acontece, uma transformação completa. Então, é outra criatura, é uma nova criatura. Então, como o homem seria capaz de desfazer esse trabalho feito por Deus sobrenaturalmente, miraculosamente? O maior milagre que a humanidade já viu com os próprios olhos foi a conversão de alguém. Alguém que estava morto passa a ter vida. Então, é impossível a gente usar o texto de Hebreus para defender esse tipo de argumento. Apostasia? Sim. Pessoas que estiveram no nosso meio? Claro. Eu negar isso seria negar a realidade. Seria eu fechar os meus olhos para a realidade. Conheço pessoas que serviam, que cantavam no louvor, que pregavam. Simplesmente essas pessoas estão vivendo no mundo hoje como se nunca fossem salvas, porque, de fato, nunca foram salvas. Isso é apostasia. Pô, o Elias já está fazendo as anotações lá. Vamos lá, Elias. Pode fazer os comentários aí, por favor. Então, eu gostei quando ele disse que nenhum calvinista nega que possa haver a possibilidade da apostasia. Uhum. A palavra apostasia é deserção da fé, abandono da fé. Só se apostata da fé quem um dia esteve na fé. E a conditio sine qua non para a salvação é o que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então veja que o meio é a fé. A graça de Deus, eu concordo, é ela que alcança o homem. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que dá esta graça, como aconteceu lá no Éden, para que o homem possa receber a salvação. Visto como eu sou sinergista, eu entendo que o homem tem que responder com fé a esse chamado divino. Então, quando ele chama com fé, ele creu, o que ocorre? Ocorre o novo nascimento, ocorre esta mudança. Ele agora passa a fazer parte da família de Deus. Ele é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, por conta desta fé que ele professou, abraçando esta salvação que é
gratuitamente, que é dada graciosamente por Deus. Então ele creu, ele é salvo, ele se arrependeu, ele faz parte da comunidade da fé. Ora, se eu afirmo que há a possibilidade da apostasia, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que há a possibilidade da pessoa se afastar da fé. E é justamente isso que o Simon Kistemaker, ele diz e ele afirma, e ele faz uma separação entre pecado e apostasia. Ele disse que Pedro pecou, mas Judas se apostatou. E ele vê a possibilidade, e eu quero concluir com ele. Ele diz aqui o seguinte, olha, os avisos constantes, repetitivos e profundos do autor provam conclusivamente que a apostasia pode ocorrer. E ele cita o capítulo 3, 12 a 13, capítulo 4, 1, versículo 11, capítulo 12, versículo 15. Repetidamente, ele coloca diante dos leitores a responsabilidade de proteger o bem espiritual uns dos outros, a fim de que ninguém caia ao seguir seu exemplo de desobediência no 4:11. Uma distinção deve ser feita nesse ponto. O autor fala sobre apostatar, não sobre cair em pecado. Olha só. Por exemplo, Judas apostatou de Jesus e nunca mais retornou a ele. Pedro caiu em pecado, mas logo depois viu o Jesus ressurreto. Os dois conceitos, apostasia e desvio, nunca devem ser confundidos. Em 6,6 o autor se refere à apostasia. Ele tem em mente a pessoa que deliberada e completamente abandona a fé cristã. Eu vou parar porque meu tempo já... Não, pode concluir. A apostasia não acontece de repente e inesperadamente. Antes, é parte de um processo gradual, um declínio que vai da incredulidade à desobediência e daí à apostasia. E quando a apostasia da fé acontece, ela leva o endurecimento do coração e a impossibilidade de arrependimento. Portanto, se você concorda que é possível a apostasia, o debate acabou por aqui. Acabou o debate, porque a apostasia, no conceito dele, é o abandono gradual, deliberado, maldoso da fé, ao ponto da pessoa se distanciar completamente de Cristo e perder a salvação. Agora eu ia só fazer, vai responder. Só para poder responder. Vai acabar o debate. Não, claro que não. Jamais. Acabou. Não. Então, no caso, se alguém perde a salvação, é possível que ela volte a ser salva de novo? Nunca mais. Se perdeu a salvação uma vez que você perdeu, é o que... Já que você me deu a abertura, né? Não, estou perguntando porque muitas vezes a gente conhece pessoas que têm familiares que acabaram tendo seus filhos, irmãos, tudo que se desviaram. Pessoas que você enxerga ali uma apostasia e eles continuam orando pela conversão dessa pessoa, sendo que ela já se apostatou. E aí eu quero saber de você se você crê que é possível que alguém volte mesmo depois de ter se desviado e apostatado. Nós estamos falando de apostasia como ele apresentou. Gradual, deliberada, sim, que no final promove o endurecimento do coração ao ponto de a pessoa, como Judas Iscariote, se afastar completamente e nunca mais retornar. Pedro, por exemplo, ele pecou, ele se afastou. Ele seguia Jesus de longe, negou a Cristo. Mas ele se arrependeu e voltou. Ele não perdeu a salvação. Uma vez a salvação estando perdida, c'est fini, como diz os franceses. Olha o que o autor diz. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, esse iluminados aqui, acho que eu estou no seu tempo. Está no meu tempo. Então, mas é que não, mas eu só queria saber... Deixa eu, então, eu queria só saber se você... Não, tudo bem. Eu só queria saber se você cria, porque eu conheço outras pessoas que acreditam que é possível voltar. Entendeu? Então, para eu entender qual que é a sua posição, até para a gente conseguir ter um debate mais fluido aqui, eu preferi perguntar até para não levantar espantalhos e tudo mais. Não, tudo bem. E aí, assim, ainda seguindo na linha do que o autor de Hebreus diz aqui, e até respondendo ao que o pastor colocou, esse texto de Hebreus ele vai apresentar para a gente uma hipótese, né? E é interessante que essas hipóteses elas estão repletas. Eu citei Jesus falando lá em Mateus que se fosse possível os escolhidos serem enganados também, mas nós temos Gálatas 1:8, quando o apóstolo Paulo vai dizer
Ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue um outro evangelho. Paulo não está falando desse anjo do céu como um demônio. O demônio vai pregar um falso evangelho, tudo bem. Mas ele está falando, ainda que um anjo do céu, ou seja, um anjo em estado de perfeição mesmo, um anjo bom, ele desça e pregue um outro evangelho diferente do que nós temos pregado, que seja anátema. Qual que é a ideia de Paulo? É dizer que é possível que um anjo desça do céu e pregue um evangelho contrário ao que está na Bíblia? Não, isso não pode acontecer, nunca. Mas é uma hipótese, né? Paulo está trabalhando aqui em uma hipótese absurda propositalmente. O que ele faz é um recurso que ele usa didaticamente em vários outros textos. 1 Coríntios 13, a hipérbole que há ali. Então, aqui existe um alerta. Claro que existe um alerta. Existe um alerta para todos aqueles que são salvos e hoje se confessam como salvo, abrem as suas bocas e dizem, eu creio em Jesus Cristo. E aí essas pessoas amanhã ou depois viram as costas e abandonam o evangelho. Eu conheço muitas pessoas assim, nós conhecemos pessoas assim. Agora, chegar a dizer que essas pessoas que hoje estão deliberadamente no pecado, deliberadamente afundadas em devassidão, em depravação, essas pessoas, elas eram salvas e perderam a salvação, o Espírito Santo habitava nelas e saiu, foi tirado, elas tinham uma natureza nova, transformada e não tem mais, elas arrancaram o próprio coração de carne que Deus deu e colocou nelas mesmas um coração de pedra. Isso não parece fazer sentido com o todo da Escritura. Nós temos outros textos que eu vou trazer daqui a pouco, que mostra que essa possibilidade não faz sentido. Tá. Elias, quero te ouvir, e aí depois com a participação do Elias a gente encerra esse primeiro bloco, tá bom? Aí a gente volta no segundo bloco, então, com as considerações do Clinton. Por favor, Elias. Perfeito. Isso é uma praxe calvinista, querer relegar isto que está claro, óbvio e ululante, é indubitável, irrefragável e incontestável, há uma mera questão hipotética. Veja que quando Paulo ele vai trabalhar a questão da Galácia, olha só o que ele diz. Mas ainda, isso aqui não está em Hebreus. E a nossa discussão parece-me que é Hebreus 6, não é isso? Sim. Então vamos nos ater aqui a Hebreus 6. Pelo que eu entendi, mas não é proibido a gente usar outros textos, o Clinton está fazendo um exercício, até pela questão dele atribuir a carta de Hebreus a Paulo. Que então, ele usa é meio temerário. Não, sim. E é foi o que ele disse, é um outro debate. Sim. Mas faz lógica no sentido dele se apropriar do recurso literário que Paulo usa em outros textos para aplicar em Hebreus. E não só isso, né, Zeca? Ele fez uso de comentários, eu estou usando a própria Bíblia para poder responder e embasar o que eu estou dizendo, né? Então, creio que não há problema, né? Não é problema, não. Mas eu entendo que o Elias vai contradizer. Sim. Eu só quis reforçar o método que ele está utilizando, né? Ele está partindo de uma segunda hipótese. Primeira hipótese é que aqui não tem ainda que. Isso, mas ainda que, não tem aqui em Hebreus. Mas não precisa ter as palavras. Segundo, que não é consenso na crítica literária de que a carta seja atribuída a Paulo. Também, isso. Terceiro ponto, eu estou usando um comentarista, mas o comentarista está dentro do texto de Hebreus 6, e esse comentarista tem a mesma confissão de fé que o senhor tem, ele é um calvinista, é vendido pela casa editora, que é a Cultura Cristã. Mas né, os calvinistas não falam por mim, né? Tudo bem, mas eu estou só nem Calvino, né, na verdade. Eu estou reforçando, só que primeiro usei o argumento bíblico e depois estou reforçando com o argumento de um calvinista que pensa diferente. Eu entendo. Agora, aqui, por exemplo, não tem... mas ainda que... Isso aqui não é uma hipótese. Olha o que ele diz. Porque é impossível... Isso aqui é muito pesado. Que os que já uma vez foram iluminados. Aqui nós temos o verbo fostentas, que está no aoristo. Tá? É um primeiro particípio aoristo, dando a ideia de alguém que recebeu a iluminação do Espírito, que é essa graça, que encontra o pecador. Então, ele foi alcançado pelo Espírito Santo, que os que uma vez foram iluminados, segundo, provaram geusamenos ou genetentas, acho que é geusamenos, esse verbo aqui, provaram, não é só degustaram, não. Porque o mesmo verbo é usado em Hebreus capítulo 2, versículo 7, em que Cristo provou a morte por nós. Será que Cristo só degustou ou ele morreu de verdade? Ele diz que é impossível que essas pessoas que recaíram sejam renovadas outra vez para o arrependimento. Caso contrário,
contrário, elas estão expondo Cristo à vergonha e à humilhação pública. Se ele, depois de ter toda essa experiência, caiu, se apostatou, porque o assunto aqui da Epístola aos Hebreus é apostasia, acabou, não tem escreve, apaga, escreve, apaga. Não, perdeu a salvação, acabou. Se ele realmente perdeu, foi uma apostasia total e deliberada. Simon Kistemacher compara isso a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Então, no caso, era uma ovelha, essa ovelha apostatou e deixou de ser ovelha, é isso? Veja bem, ela passou a ser bode. Mas era ovelha? Era ovelha e passou a ser bode. Teve uma transição, então, de salvo para não salvo. Não, no caso, mas são animais diferentes, né? O bode e a ovelha, sim, né? Sim, então, sim, tá bom. Teve uma transição de gênero, então, deixou de ser a ovelha e se tornou um bode. Essa é a minha pergunta. Se pegar só esse corte ou a transição de gênero, isso dá um problema. Meu Deus do céu, é complicado. É porque são dois animais diferentes, o bode e a ovelha são distintos. Você está dizendo que a ovelha, ela se transformou em bode. Como que isso é possível acontecer? Mas antes ela era o quê? Antes de ser ovelha? Ela sempre nasceu bode. Deus fez a transformação. Agora eu estou me transformando. Justamente, você está revertendo. Eu tenho o poder de fazer o que Deus fez, só que ao contrário. Você tem o poder. Eu tenho poder? Tem. Por exemplo, Adão, o que ele era antes? Adão não tinha pecado. Então, mas o que ele era? Ovelha ou bode? Se ele não tinha pecado... Ele era o quê? Ele era um filho de Deus. Ele era o quê? Bode ou ovelha? Esse é o assunto. Sem pecado, ele era uma ovelha. Normal. E o que ele se transformou? Sim. No quê? Num bode. Pronto. Mas e o contrário? Pronto. Não, veja só. Mas ele é o contrário. Não. Ele foi feito ovelha. Deus fez ovelha. Ele nasceu ovelha, ele nasceu? Se transformou. Ele nasceu ovelha? Espera um pouquinho. Sim, ovelha. Você nasceu ovelha? Não, Adão. Então, mas e você? Eu sou descendente de Adão. Pois é, então você não nasceu ovelha, Adão nasceu. Mas existe essa possibilidade. Por exemplo, Adão nasceu sem você pecado, diz que você não nasceu. Não, mas você diz que não há probabilidade do próprio ser humano se transformar em bode. E eu provei para você, de acordo com Gênesis capítulo 2 e 3, que Adão, ele foi criado e foi feito uma ovelha. Ele foi criado uma ovelha. E ele por si mesmo, e não diga que foi Deus que transformou ele num bode. Não, quem pecou foi Adão. Então foi ele que se transformou num bode. Agora... Se Adão pode, por que eu não posso? Porque você não nasceu ovelha. Adão nasceu ovelha. Justamente. Esse que é o ponto. São coisas diferentes. Aí é pior ainda. Eu nasci bode. Sim. Deus me fez ovelha. Isso. Assim como ele me fez como ele fez Adão ovelha. E ele se transformou em bode, da mesma sorte. Agora ele me fez ovelha. Eu também tenho condições, pela minha liberdade, de transformar em bode. Vamos tirar o bode desse negócio aí, vai. Tirar o bode é bom. Mas, eu só pedi para segurar um pouquinho, só para a gente chamar o intervalo. Tá bom. Depois, se vocês quiserem continuar nos estudos biológicos, não tem problema. A zoonímia. A gente pode retomar e aí o Clinton volta no próximo bloco com a argumentação dele, com o bode ou com a explicação do texto, como Elias colocou, da questão literária de Paulo ou não, da construção do original também, né? O Elias bateu já nessa tecla 2 ou 3 vezes, né? Dos verbos utilizados no texto também. Bom, a gente volta na sequência, fazer um rápido intervalo. Só quero deixar aqui o telefone da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira aqui no Vejam Só, código 11-3115-0819, 3115-0819 é o telefone da Grade. Anota aí direitinho para amanhã, em horário comercial, você ligar, tirar suas dúvidas e, quem sabe, poder fazer parte dos alunos da Grade também, tá bom? Além disso, deixo aqui as redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, a nossa programação, tudo aquilo que a gente faz aqui, sempre com muito carinho e dedicação, pensando em edificar a sua vida e de toda a sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje aqui nos estúdios para comentar o texto de Hebreus 6 e a possibilidade de um verdadeiro cristão, aquele batizado que professou a sua fé, perder a salvação. Pastor Clinton Ramachotti, pastor Elias Soares, que no primeiro bloco já deram as suas contribuições, um bloco
Bom, que na internet a polêmica já está instalada. Mas bom, vamos voltar aqui para a conversa. Clito, vamos começar o bloco contigo, por favor. Certo. Não, então, nós estávamos falando sobre o que ocorre de fato quando nós imaginamos uma perda de salvação, né? Que é alguém que foi salvo, alguém que nós enxergamos essa pessoa como sendo ali alguém que nasceu de novo, alguém que tem o nome escrito no livro da vida, alguém que teve o coração regenerado, alguém que é uma ovelha, né? E aí o meu ponto em cima disso tudo foi porque o próprio Jesus, em João capítulo 10, ele vai falar sobre aqueles que ouvem a voz dele como pastor e o seguem. E essas pessoas são chamadas de ovelhas. E aí Jesus vai dizer, a partir do versículo 27, que as ovelhas dele, as ovelhas que são dele, ouvem a voz dele, vão até ele e jamais vão perecer, ou seja, jamais vão morrer. Então, se nós olharmos para esse texto, achando que é possível que algumas ovelhas de Cristo, algumas ovelhas que andam no meio do rebanho de Cristo, por alguma hipótese, por algum momento, elas de fato consigam deixar de ser ovelha e se transformar em um bode. A ovelha não tem chifre, o bode tem. Então, nasceu um chifre nele ali, nasceu uns pelos diferentes, nasceu um corpo diferente. Se isso acontecer, a gente vai estar diante de uma aberração, né? Uma anomalia genética, né? Biológica, mas principalmente, né? Nós estaremos indo contra o que Jesus vai dizer justamente sobre essa questão da ovelha. As ovelhas de Cristo não podem se perder. Isso significa que eu estou diminuindo a importância dos alertas? De jeito nenhum. Isso significa que eu estou diminuindo a importância de se atentar para a obediência da palavra de Deus? De maneira nenhuma. A pessoa que fala assim, eu estou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Essa pessoa nunca foi salva. Eu estou salvo, eu vou viver a vida do meu jeito, eu vou viver no mundão, eu vou beber, eu vou fazer tudo sem pensar duas vezes. Essa pessoa, ela não está com a mente de alguém que nasceu de novo. A questão não é essa. Mas a ovelha de Cristo, que está em santificação, como eu li em Hebreus 10, essa ovelha, ela será guardada até o último dia. É uma promessa, e Hebreus fala muito de promessa. Existe promessa, Deus cumpre a promessa. O texto que nós lemos aqui no final do capítulo 6 vai dizer que Deus jurou por ele mesmo, ele se interpôs como juramento. Ou seja, isso resulta no quê? Numa fé, numa esperança que é firme como uma âncora. Então, é impossível a gente chegar numa conclusão a partir de qualquer texto bíblico, a menos que nós vamos dizer que Hebreus está contradizendo Jesus, é impossível. Hebreus está contradizendo outros textos? É impossível, isso não acontece. Essas pessoas que se afastaram, não estão mais no meio do povo de Deus, são aqueles que Jesus fala, eu nunca vos conheci. Vocês profetizaram, expulsaram demônios, estiveram no meio, vocês fizeram parte da congregação, vocês pregaram, mas vocês nunca foram salvos de fato. Vamos lá, Elias, quero te ouvir aí, por favor. Bom, o nosso tema é sobre a possibilidade da perda ou não da salvação, com base na Epístola aos Hebreus, em especial no capítulo 6. Eu quero me ater aqui à Epístola aos Hebreus, ao capítulo 6, e também eu vou saltar depois para o capítulo 10, que está dentro do mesmo contexto da apostasia. Só que antes eu quero registrar um fato. Adão, ele foi criado perfeito, puro, reto e íntegro, com uma natureza não pecaminosa. E mesmo tendo uma natureza não pecaminosa, de ovelha, ele se tornou bode. Ele estava na condição que nós queremos chegar. E ele se perdeu. Ele caiu. Sim. Eu não sei o que o senhor vê sobre a restauração de Adão, mas aí é outra história. Mas que ele caiu, isso aí é um fato, ele caiu tanto que ele arrastou a humanidade com ele. Porque se ele não caiu, então a humanidade não caiu. Concordo. Se ele não caiu, não houve queda na humanidade. Então, mas ele caiu, ele não apostatou, né? Ele caiu de modo tal a arrastar caminhar para o inferno. Porque a humanidade está indo para onde? Filho da ira. Mas por causa de quem? De Por um Adão, homem entrou o pecado no mundo. Sim. E pelo pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens. Por quem? Por Adão. E é por isso que todos pecaram. Ele é o nosso cabeça federal, o nosso representante, o tronco genealógico. Perfeito. Tá certo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. Não podemos cair agora num pelagianismo. Não, mas né? tá certo. Tá correto? Esse corretíssimo. Correto, então. Tá indo bem. Vamos lá. Indo bem? Então, Adão, ele era perfeito, santo. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ele decaiu desta posição, ao ponto de arrastar a humanidade. Sim. Agora nós, imagina,
nós, como você diz, nascemos bode. Por causa do pecado de Adão, porque estávamos em Adão. Se Adão, tendo uma natureza não pecaminosa, caiu e se tornou bode, imagina nós que mesmo depois de termos nascido de novo, nos tornado uma nova criatura, você não vai querer me dizer que a velha natureza foi eliminada. Não foi. Mas nós temos promessa. Então, Adão não tinha essa promessa de segurança. Só um momentinho. Ele precisava? Ele precisava. Ele não precisava, porque ele já estava no estágio onde você está querendo chegar. E ele caiu dessa posição como os anjos caíram. Olha só. Os anjos bons se tornaram anjos maus, se tornaram demônios. Olha só, o querubim se tornou dragão. Olha a transformação de querubim para dragão. Então, se ele, desta posição, decaiu, imagina nós com a velha natureza, se não podemos fazer o mesmo. Então, a possibilidade da queda é real. Eu vou me limitar por aqui, depois eu continuo. Tá bom, depois volta lá no texto de Hebreus também. Vamos lá. Clinton, por favor. É interessante ele mencionar essa questão do estado de Adão, porque eu não concordo que o estado de Adão era exatamente igual ao nosso. Adão não lutava contra a natureza do pecado. Adão não experimentou o conhecimento que nós temos hoje da graça de Jesus Cristo através da pessoa encarnada de Jesus, como nós temos. Isso aconteceu depois. Embora Adão tivesse relacionamento com Deus, o Filho não tinha encarnado. O Filho não tinha comunhão com ele. O Filho não havia sido crucificado, ressuscitado e dado uma promessa de que voltaria. Mas existe alguma diferença entre Adão ter comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, visto que o Filho é Deus e o Pai também é Deus? Existe a diferença do pecado que entrou na história. Não, digo a comunhão. Existe a diferença do pecado que entrou na história. O Filho é divino, o Pai é divino. Concordo 200%. Não estou negando a Trindade. O Filho é gracioso, sim, o Pai é gracioso. Eu não estou negando a Trindade. Mas você está querendo mudar. Só estou mostrando que em algum momento o Filho entra na história como homem. O Filho encarna. Com uma necessidade por conta da queda. Por conta do pecado, exatamente. Pois então, mas ele já tinha essa comunhão direta. Tinha, mas o nosso estado, entendendo? O nosso estado hoje é diferente. A nossa realidade é diferente. Nós experimentamos hoje uma relação diferente. Embora seja relação de pai e filho, embora seja uma relação de comunhão, nós estamos em uma realidade diferente. Nós temos pecado, nós precisamos nos arrepender, nós lamentamos porque não conseguimos ir até Deus como deveríamos ir. Só me favorece nesse caso. De maneira nenhuma, pelo contrário, eu estou favorecendo o argumento do texto bíblico, né? Acima de mim mesmo. Então, colocando esse ponto, nós vemos que, na verdade, o que nós experimentamos hoje é um estado de graça que vem mediante uma promessa. Se quiser ficar em Hebreus, a gente fica só em Hebreus, não tem problema. Hebreus, capítulo de número 6, nós temos o final do texto, onde é dito que há uma promessa. Olha só, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por algo superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. E aí, um pouco mais à frente, ele vai dizer, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora pesada, âncora firma. E aí, essa que é a ideia do autor, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, a nossa segurança ela é eterna, a nossa segurança ela é firme. Nós não estamos firmados em algo, em uma geleia, em um pudim. A gente está firmado numa rocha. E aí, essa segurança ela é firme. Não é algo que hoje eu tenho, amanhã eu posso perder. Se fosse assim, a gente deveria desconstruir tudo isso. Então, qual que é a nossa diferença para o estado de Adão e hoje? Nós temos promessas, a promessa de segurança, a promessa que eu falei de João 10, onde o próprio Cristo vai dizer, as minhas ovelhas elas estão guardadas nas minhas mãos e ninguém pode tirar das minhas mãos, ninguém. A diferença é que Adão não precisava dessa promessa, porque ele já estava num estado de graça. Prometeu o quê? Então, mas aí precisar é uma opinião sua. Não, opinião minha não, tá aqui. Não, precisar, a gente não sabe. Mas quem está num estado de graça como ele, precisa de cuidados? A única coisa que Deus disse para ele, falou, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Agora, se a possibilidade da queda não é possível, por que o escritor fazer 5 advertências sobre essa possibilidade? Sim. E eu volto aqui para o
calvinista favorito dos calvinistas, Simon Kistemaker. Olha o que ele diz aqui. Familiarizado com os ensinos do Antigo Testamento sobre este assunto, o autor de Hebreus compara o homem que pecou ao rejeitar a lei de Moisés com alguém que calcou aos pés o Filho de Deus, que era o texto que eu ia ler de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 29, e insultou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Ele faz uma pergunta retórica. A pessoa que ofendeu o Filho de Deus e o Espírito Santo não receberá mais severa punição do que aquele que rejeitou a lei de Moisés? A resposta é, certamente sim. Olha aqui, Zé, por favor. Não, mas a resposta é certamente sim. Isso. Olha, acompanha comigo aqui, ó. Mas isso não muda. Acompanha comigo, ó. Deus não permite que ninguém despreze deliberadamente seu filho, sua palavra e seu espírito. Pecar deliberadamente contra Deus com total ciência e conhecimento da revelação divina constitui o quê, Zeca? Pecado. Contra quem? Contra o Espírito Santo. E ele cita o quê? Mateus 12, 32 e Marcos 3, 29. Esse pecado Deus não perdoa. Ó, calvinista, Simon Kistemaker. Agora se vira depois lá, dá um toque lá no pessoal da editora, lá fala, gente, muda, faz uma nova edição desse texto aí, porque ele está contra mim. Eu não gosto. E está a favor da palavra, porque é isso que a palavra está dizendo. Eu não gosto porque de lá, ser repetitivo, olha só, eu ainda não terminei. Peraí, deixa ele finalizar. Eu ainda não terminei, mas vamos analisar aqui o verbo. Olha só, o perapessonta, parapessontas é igual apostasia, abandono deliberado, deserção da fé. Só pode desertar da fé quem um dia esteve na fé. E vou deixar só o texto para reflexão de Hebreus 10, 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, pecado entenda aqui, apostasia deliberada. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, essa pessoa nunca foi salva, para que sacrifício pelo pecado, né? Mas uma certa expectação horrível de juízo. Ou melhor, se a pessoa já era salva, para que sacrifício pelo pecado? Então, aqui o sacrifício é para quem nunca foi salvo. Agora, uma vez salvo, perdeu a salvação, não está dizendo, acabou. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado, merecedor aquele que, primeiro, pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse pecado da apostasia deliberado, veja que o Simon Kistemaker, concordando aqui com o escritor, compara a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu não gosto de ser repetitivo, mas eu acho que ficou comum nos debates, sempre que a gente vai falar sobre assunto de soteriologia, ou trazer Calvino, ou trazer algum calvinista, como se eu tivesse um papa que seja um calvinista. Eu não tenho. Mas de onde você aprendeu o seu calvinismo? Da Bíblia. Não. Você é reformado. Claro, sou. Justamente. E você comunga com aqueles 5 pontos do calvinismo? 200%. Então você não inventou, você leu alguém. Na Bíblia. Não, você leu algum calvinista. Você nunca leu um calvinista? Eu li muitos, mas eu consigo sustentar os 5 pontos. Era só isso que eu queria saber. Eu consigo sustentar os 5 pontos só usando a Bíblia. Eu não preciso usar nem Calvino. Eu gosto de Calvino, eu gosto de Spurgeon, eu gosto de tantos outros calvinistas na história, eu gosto muito, eu aprecio demais. Só que eu não tenho compromisso nenhum com nenhum deles, eu não tenho compromisso. Ó, veja bem, muitos vêm até o programa, vêm em programas de debate, citam Calvino como se aquilo fosse abalar a fé de quem está aqui. No meu caso, você citar Calvino falando alguma coisa certa ou falando alguma coisa errada, não tá nem aí. Não é que eu não estou nem aí. Eu vou avaliar como os bereanos faziam. Eu vou consultar na Escritura para poder entender se aquilo que está sendo dito faz sentido ou não. Agora, dizer que eu vou aceitar só porque é o calvinista que está falando, isso que eu ia dizer, não funciona. Todo debate que eu vim aqui, eu não trouxe nenhum livro a não ser esse aqui. Todo debate que eu vim aqui, eu só trouxe a Bíblia. Por quê? Porque é um propósito meu. Eu não obrigo ninguém a seguir da mesma forma, mas é um propósito meu. Eu gosto de embasar
em toda a Bíblia. E eu vou citando outros textos, como eu citei João 10, como eu posso citar Filipenses 1:6, onde há uma promessa de que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir essa boa obra em todo aquele que foi salvo. Então, o ponto todo aqui está baseado nas promessas de Deus aos salvos. Deus promete? Promete. Ele é fiel para cumprir? Se tem alguém que é fiel para cumprir, é Deus. Então, baseado na promessa de Deus é que eu creio que é impossível que alguém perca a salvação. Clito, eu vou pedir para concluir, só para eu dar 2 minutinhos pro Elias, para depois a gente já vir pro tchau, porque o tempo já extrapolou e eu não vou conseguir sustentar mais vocês aqui. Não, tranquilo. 2 minutinhos para concluir a ideia e depois eu só volto para me despedir de vocês. Vamos lá, Elias. Olha, causa-me estranheza, né? Um calvinista, batista, reformado. Olha aí, pessoal, vocês viram, né? Que ele aqui não segue Calvino, não segue Spurgeon, não segue nada. Mas ele confessou que lê, e os 5 pontos, ele não pegou aqui da Bíblia os 5 pontos, ele pegou de algum calvinista. Eu falei que peguei da Bíblia. Só que a hora que ele é confrontado, porque esse calvinista, ele está ligadinho em comunhão com o que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz que é impossível aqueles que recaíram sejam novamente renovados para o arrependimento. E olha que o escritor aos Hebreus, dentro desse tempo que nos foi dado... 30 segundinhos. Meu Deus. Olha o que ele diz. Corre demais. Ele diz o seguinte, que é como se você tivesse espezinhado o Filho de Deus. O que é isso? É aquela pessoa que, por exemplo, está passando uma barata dentro de casa. Ele não tem nada para bater, ele vai e pisa. Ele pisa porque ele é um assassino? Não. Ele pisa porque vê aquele inseto como abjeto, com algo nojento. Quem se apostatou deliberadamente, maldosamente da fé, ele considera Cristo como se fosse, que Deus me perdoe, até o exemplo, como se fosse aquela barata. Então não tem mais salvação, é o que ele está dizendo. Não é quem pecou, é quem abandonou deliberadamente e maldosamente a fé em Cristo Jesus, porque é disso que a Epístola aos Hebreus está tratando. É um estágio diferente, né? Uma postura diferente. Elias, obrigado pelo carinho, irmão. Que Deus continue te abençoando. Foi um privilégio ouvi-lo aí. 30 segundinhos só para o tchau para o telespectador, vai. Um abraço para todos vocês, meus amigos. Mais uma vez, um beijo para minha esposa. Quem quiser as nossas literaturas, que hoje eu acabei me esquecendo de trazer, nós temos o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. O dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas e um curso de hebraico. Esse kit de 1.800, se você pagar no Pix, 480. Ou você pode pagar até 10 de 54. Só o dicionário tem 1.168 páginas, temas polêmicos. Inclusive, o tema que nós estamos tratando aqui está nesse dicionário sobre predestinação, livre-arbítrio, eu trato de teologia. 0 operadora 11 9 32 79 3001, vai estar na tela. 0 operadora 11 9 32 79 3001 ou 0 operadora 11 9 4901 6633. Boa. Agora esse livro do Sistemax você vai ter que tirar do cantinho dos hereges, porque você está gostando dele aí. Quando eu for lá na sua biblioteca, na sua livraria... Ele fala a nossa língua. Se ser calvinista for isso aqui, então eu sou. Bem-vindo ao calvinismo, então. Se ser calvinista... Não, gente, não, calma. Esse recorte vai dar polêmica. Se ser calvinista é isso aqui, então eu sou. Então, bem-vindo ao calvinismo. É isso aqui. Vai dar problema. Bem-vindo ao calvinismo. O pessoal vai fazer esse recorte. 30 segundinhos pro tchau. Não, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor Elias, pelo tempo. O que eu acabei de afirmar agora é como eu sempre gosto de fechar. Eu admiro muitos autores, leio muitos autores. Tenho uma biblioteca em casa maior do que a minha esposa gostaria que eu tivesse. Ela reclama que tem muito livro. Normal. Só muda o endereço. Normal. Só que eu gosto muito. Só que eu tento sempre me desvincular a minha imagem dessas pessoas, porque às vezes acontece o erro de muitas pessoas realmente idolatrar. Eu reconheço pessoas que fazem isso, que porque Calvino fala, a pessoa acredita nisso. Eu não sou assim, tá? Então, só para finalizar com isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, a gratidão. Fiquemos tranquilos que a salvação não se perde. Boa. Deus abençoe. O contato dos nossos convidados à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para poder conhecer um pouquinho do ministério dos nossos irmãos também, tá bom? Rapidinho para fechar, a enquete na tela. Nós perguntamos lá de quem que a Epístola aos Hebreus está falando, né? Quando ela faz essa referência aí ao Caiu. Vamos ver como é que ficou a enquete, ó. 35% afirmando que o texto fala de um crente verdadeiro.
tá? Daquele que foi batizado, professou a fé e foi salvo. 48% de alguém que só professava essa fé, mas não vivia. E 17% entendendo que é um mistério difícil de explicar aquilo que o texto indica. Eu quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. Não dá nem pra gente repercutir, porque o tempo não permite, mas, de novo, os calvinistas ganhando a enquete, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com essas enquetes aqui do programa, que tá feia a coisa. Os espectadores estão lendo muita Bíblia. Calma, gente. Deixa pro próximo debate. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.